Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos da obra Triunfo Pessoal. Pessoal, é bastante interessante o chat aqui. Sejam todos vocês bem-vindos, tá? Deixar aqui o meu boa noite a vocês que estão acompanhando também pela Rádio Amigo Espírita, que ontem no estudo do autodescobrimento tivemos um problema técnico, o chat parou de funcionar, então a rádio e o YouTube nos salvaram, mas vocês que estão aí sempre acompanhando na rádio, boa noite. Vocês que baixam os áudios no SoundCloud também, boa noite, muito obrigado por prestigiarem esse trabalho. Vocês que estão aí assistindo no YouTube, se estiverem assistindo agora, venham aqui para a sala no Hangout para poder participar também. Ok? E vocês que estão aqui, como sempre, grato pela amizade, pelo respeito. Vamos lá. A Deise do Rio de Janeiro, a Lari de Araçatuba, em São Paulo, a Márcia de Teresina, no Piauí, o Dom Jorge de Guapimirim, no Rio de Janeiro, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Roberta de Fortaleza, no Ceará, a Marley de Curitiba, a Luciene e o Diego, ambos de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Silvana de Jundiaí, São Paulo, a Janete de Tijuca, Santa Catarina, a Áurea de Paraipaba, no Ceará, e o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, e a Rosita de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite a todos vocês que estão chegando agora. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo, aqui em São Paulo. Então, para quem não se lembra, estamos no encontro de número 13, capítulo 1.4, O Alvorecer da Consciência, parte 2. A Elisângela de Ouro Preto, Minas Gerais, também chegou aqui, cidade histórica. Neste momento da obra, eles estão trabalhando a temática da consciência, né? Como chegamos ao ponto de nos tornar consciente de algo, nos libertando das imposições do inconsciente através do aprimoramento, né? Através da percepção, através do autoconhecimento, através do diálogo, de confronto com as questões que estão na nossa sombra, tá? Então, como a consciência surge em nosso psiquismo, segundo Joana e Divaldo, com embasamento na leitura junguiana. Vamos lá, então, começando de onde paramos na semana passada. Assim, a criatura humana consegue o entendimento do seu próprio ser, tornando-o visível, qual um objeto, através da representação dos deuses adormecidos no interno panteão do inconsciente pessoal. Lembrando sempre, né, que a diferenciação de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é aquilo onde nós emergimos quando nascemos, né? Quando nós chegamos ao mundo, nós já absorvemos esse inconsciente coletivo, segundo a visão de Joana e Divaldo, tá? E temos o inconsciente pessoal, que é aquele que representa as nossas próprias experiências. O Joana e Divaldo colocam o seguinte, né? Sempre bom lembrar isso, que este inconsciente coletivo trazido por Jung, que diria respeito ao nosso nascimento, então, até corrigindo essa afirmativa que eu acabei de fazer, se refere muito mais às vivências anteriores que nós tivemos em outros corpos físicos, tá? Mas que agora nós também temos o inconsciente pessoal, que se refere ao inconsciente do momento em que estamos. Então, eu estou Vitor, mas eu já fui outras coisas, outras pessoas anteriores ao Vitor. Então, eu trago as lembranças, eu trago os registros dessas outras pessoas que eu fui, mas eu também tenho um inconsciente que é específico do Vitor, que aconteceu durante essa existência, desde o momento em que eu estava ali para nascer até hoje, sempre absorvendo aquilo que acontece ao nosso redor. Tá?
Aqui nós vamos falar também, né, através da representação dos deuses adormecidos no interno panteão do inconsciente pessoal. Vejam que os deuses colocados em letra minúscula, porque se refere à mitologia, se refere às construções mitológicas que nós fazemos para explicar o inexplicável pela nossa ignorância. Então, aquilo que nós ainda não temos condições de compreender, nós canalizamos muitas vezes para a mitologia, para a fábula, para a fantasia, e isso tudo são registros que estão dentro de nós em representações arquetípicas, como nós temos o arquétipo da mãe, do herói, da criança ferida. Nós temos representações que certos deuses trazem para nós. Tá? Então, representações que vão simbolizar o deus da morte, como Hades, o deus dos mares, como Poseidon, ou Netuno, dependendo da cultura grego-romana. E aí é que nós vamos entendendo por que algumas coisas precisam acontecer. Né? Embarcações que viravam, pessoas que se afogavam, sempre associando isso raramente com a imprudência e com a imperícia humana, mas sim com forças superiores, e até hoje nós ainda sofremos a influência deste pensamento, né? Aquelas pessoas que projetam isso, eu cometo meus erros por causa do diabo, eu cometo meus erros por causa de espíritos obsessores, eu faço isso por causa da minha mãe, do meu pai, né? Pela nossa dificuldade de enxergar que somos responsáveis por aquilo que estamos vivendo. Então, quando tudo isso for substituído, simplesmente, não que seja fácil, mas simplesmente pela lei de causa e efeito, aí vai ficar mais fácil compreender por que esses deuses foi necessário criar esses deuses. Olha o Adrius chegando aí. Boa noite. O Adrius eu falei outro dia, hein, Adrius? Eu falei de você aqui outro dia, que o seu cachorro tinha agradecido o estudo. Quem se lembra aí? Então, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao grupo. Gisele também chegou agora. Vamos lá. Seguindo, então, continuando em Joana. Eis porque essas representações inconscientes adquirem as expressões simbólicas do poder criador através do próprio mito, da arte, das religiões, da linguagem, e mediante esses componentes, o espírito criador, que se faz conhecido, objetivando-se, isto é, tornando-se identificado e alcançando muito lentamente a autoconsciência através da humana consciência. Pronto, então aqui nós já começamos a observar uma referência, tá? Essas representações inconscientes adquirem as expressões simbólicas do poder criador através do próprio mito. Expressões simbólicas do poder criador através do próprio mito, da arte, das religiões e da linguagem, e mediante esses componentes, o espírito criador é que se faz conhecido. Porque da mesma forma que os espíritos nos pedem no livro dos espíritos, no capítulo sobre Deus, para enxergarmos que um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, as nossas criações também dizem muito a respeito de nós. Tem uma frase freudiana que fala o seguinte: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Então, quando vamos pensar em duas pessoas que estão aqui no grupo aí, o José dos Santos e a Maria Fux. O José dos Santos chega em mim para falar da Maria Fux. Eu talvez não a conheça ou a conheça, mas eu tenho uma imagem dela que é diferente da que o José dos Santos tem. Quando o José dos Santos está falando da Maria, na verdade ele está falando dele, porque ele coloca para fora todas as projeções que ele coloca nela. Então, quando uma mãe vem reclamar do filho, ela está reclamando dela. Mas isso é inconsciente, isso é sutil, isso é subliminar. Essa é a função principal do terapeuta, ajudar a pessoa a fazer essa leitura, quebrando os mecanismos de defesa ou mostrando o seu funcionamento, para que toda essa energia que é canalizada para fora e, portanto, imutável, seja transferida para dentro, onde pode ser mudada. Por quê? Porque eu não posso, dentro de um consultório terapêutico, se uma pessoa me procura, por exemplo, meu filho faz uso de drogas e eu quero ajuda com isso, eu não consigo fazer o filho dessa pessoa parar de usar drogas, porque quem me procurou foi a mãe dele. Mas eu posso ajudar a mãe a entender melhor a lidar melhor com a situação, enxergar as dependências que ela também tem, que talvez não sejam de drogas, mas sejam afetivas, financeiras, para que ela consiga trabalhar isso nela mesma. Não dá para ajudar ao outro.
E muita gente fica querendo ajudar o marido, fica querendo ajudar o filho e não percebe que não está ajudando nem a si mesmo, né? Faz muito pelo outro e pouco por si. Então, olha aqui. Mediante estes componentes, o espírito criador é que se faz conhecido, objetivando-se, isto é, tornando-se identificado. Por isso, quando uma pessoa está manifestando um dom artístico, uma letra de música, ela fala dela. Pode perceber que artistas que constroem, né, que compõem as próprias músicas, são diferentes daqueles que pegam as músicas dos outros, tá? Se você pega um Chico Buarque, um Caetano Veloso, e olha um CD deles, claro que as diferentes fases do indivíduo, não estou falando para pegar o primeiro CD e o último, mas um CD por CD, da primeira música à última, se aquelas músicas foram escritas em tempos aproximados, você vai perceber uma similaridade na fala, na forma de enxergar o mundo. Agora, quando você pega, principalmente hoje, funk, dupla sertaneja, eles trabalham muito com músicas não autorais, tá? Duplas sertanejas pegam músicas de outros autores e cantam elas. Aí em uma música, o cara tá com uma linguagem completamente voltada para uma visão machista, que ele tem que ficar com várias mulheres. Na outra música, o CD segue, na outra música ele tá lá falando que ele quer se casar e ser feliz para sempre, porque não são manifestações daquele indivíduo. Tá? Depois, nos shows, os artistas vão tentando intercalar isso. Põem umas músicas mais agitadas juntas, depois umas 3 baladinhas, e aí eles vão organizando dessa forma. Porque a nossa expressão diz a respeito de nós. O quadro que você pinta, a escultura que você faz, o texto que você escreve. Muita gente coloca, eu sou um artista, eu sigo pela intuição. Mas mesmo assim, tudo que é intuído tomando-se como base os recursos que nós já tenhamos. Então não tem como, por mais que a pessoa às vezes queira se libertar daquilo. Por isso que nós vemos, por exemplo, atores que interpretam o mesmo papel, numa peça, por exemplo, o cara vai fazer uma peça de Shakespeare, eu fazendo um personagem, sou diferente de você fazendo aquele mesmo personagem, mas o personagem foi criado por Shakespeare, então ele deveria seguir um padrão, mas o meu pode ser um pouco mais crítico, enquanto o teu é mais sedutor. São pequenas nuances da expressão do espírito. Então, pelas nossas criações, é isso que está sendo trazido no texto, pelas nossas criações é que nós conseguimos nos conhecer. Então, pelo que você fala, pela forma como você fala, pelas palavras que você utiliza, pela maneira como você direciona o discurso, dá para saber como funciona o teu psiquismo, e terapeutas treinados já conseguem fazer isso com alguma facilidade, e esse treinamento só acontece pela experiência mesmo, não dá. O Sérgio faz uma pergunta aqui, é bom com a participação de vocês, porque ontem eu fiquei... Ontem virou palestra. Vitor, o bom dessa história, que eu sou o que vejo e falo dos outros, é que quando vejo e falo coisas boas de alguém, eu estou falando de mim, é isso mesmo? Olha lá, o Sérgio já é o cara que ele entra aqui na sala dando um boa noite que contagia todo mundo positivamente. E aí, nisso eu já sabia que ele é uma pessoa que enxerga sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio, né? E agora já está aí provado que sim. Quer dizer, sim, que quando eu estou falando da outra pessoa, eu estou falando de mim. Se eu só falo mal dos outros, se eu só fofoco, se eu sou muito crítico, é porque eu sou uma pessoa autocrítica. Se eu só enxergo o que os outros fazem de ruim, é porque eu só enxergo o que eu faço de ruim. E nisso eu vou falando de mim. Então, tomar muito cuidado, porque também nos é colocado que... se não me engano, também é uma frase de Freud, né? O homem é senhor do que cala e escravo do que fala, porque a partir do momento que eu me manifesto, e a fala é só uma das representações da manifestação, postagens no Facebook, essas questões da área artística, todas dizem respeito a mim. E eu vejo muitas pessoas que, às vezes, em rede social compartilham temas polêmicos e escrevem assim: nossa, não deu, tive que compartilhar, como se elas tivessem escrito aquilo. Quer dizer, elas estão se expressando.
Tem um desenho que fala muito de redes sociais, né? A rede social é um local onde eu pego coisas que os outros criaram para expressar quem eu sou. E poucas pessoas comentam as próprias frases, né? E algumas, inclusive, pegam as frases dos outros e assinam como se fossem delas. O que é isso? É a pessoa falando. Eu não tenho condições de criar, mas eu também quero a aceitação que o outro teve. Então eu vou lá, copio e reproduzo isso, tá? A base disso também tá na inveja, tá na insegurança, tá na baixa autoestima, na baixa autoimagem, tudo isso. Ok? Então a forma como eu me expresso na religião, como eu vejo os meus mitos, né? Como eu falo de Deus, se Deus é punitivo, se Deus é misericordioso, se Deus é mais feminino do que masculino, as outras colocações que eu ponho, sabe, de Virgem Maria, de Chico Xavier, essa tendência a canonizar os indivíduos que vieram para ser vistos como seres humanos, demonstra como a pessoa tem uma facilidade de colocar num altar aquele que se esforçou para estar ao lado dela. Então, todas essas manifestações é aí que eu vou me conhecendo. Para que serve essa sabedoria? Comece, então, a perceber, né, pega as coisas que você pintou, os textos que você escreveu, e olha para aquilo com um olhar diferente. Você, quando escreveu, pode ter achado aquilo bonito, mas o que tem ali? Tem muita letra, por exemplo, de Renato Russo, que são lindas quando você ouve. Quando você analisa a essência delas, você vê que são manifestações de uma criança de 5 anos que está se sentindo abandonada. Por quê? É a criança ferida dele se comunicando. Só que ela era capaz de usar bem a língua portuguesa e criar um mecanismo de sedução. Então parece que ele é uma pessoa sábia, que não sofre e que se comunica com você para te ajudar. E, na verdade, o olhar diferenciado nos faz perceber que o eu lírico sempre traz a manifestação do artista. E tudo que nós fazemos diz quem somos. Isso, tornando-se identificado e alcançando muito lentamente a autoconsciência através da humana consciência. Então, vejam bem, eu vou desenvolvendo pela minha experiência humana uma consciência humana. E esta consciência humana vai me ajudar na minha consciência espiritual, na minha consciência do self, do espírito, da minha essência, na minha construção maior. Mas primeiro eu tenho que passar por essa consciência humana. Se eu não conseguir me enxergar como humano, quais são as principais falibilidades humanas? A vaidade, porque quer se mostrar muito para os outros, quer parecer melhor do que é, a sexualidade exacerbada, a mentira, a corrupção, a procrastinação no trato com a própria saúde, consigo mesmo. Eu vou começando a perceber que eu sou responsável por estar acima do peso, por estar doente, por estar triste. E quando eu faço isso, eu tenho mais poder para modificar esse atual estado, ao invés de ficar só transformando isso em autocomiseração, autopiedade. Porque eu me tornei consciente acerca de mim mesmo. Então, aqui uma nota do expositor. A Vanilde Portillo, que eu também já compartilhei aqui, ela escreveu um artigo chamado Jung e os conceitos básicos da psicologia analítica, onde ela escreve o seguinte: muitas vezes, Jung observou nos sonhos e fantasias dos pacientes e nas suas próprias fantasias que os temas eram recorrentes, cujas diferenças ficavam a cargo das experiências individuais de cada um, mas o cerne do tema era o mesmo. Ao estudar mitologia, entendeu que o mito é uma projeção do inconsciente coletivo e refez a história de muitos deuses e heróis da mitologia através de uma visão psicológica. Viu no mito uma forma de expressão do inconsciente e passou a utilizá-los no entendimento de suas próprias fantasias e sonhos, como também de seus pacientes. Então, é desse conhecimento que Joana traz os temas dela, né? Jung observou nos sonhos e fantasias dos pacientes e nos próprios. Aqui nós já temos um diferencial.
Por que Jung é um diferencial? Porque ele aplicava nele mesmo, porque ele se colocava como ser humano no contato, né? Ele não se colocava sempre como terapeuta, ele aplicava nele aquilo que ele propunha para os outros e daí ele tirava os seus recursos. Então, ele nem só aplicava nele e considerava isso como uma verdade absoluta, e ele nem só aplicava nos outros, ele fazia essa transição entre os dois campos. E isso fez dele o excelente psicoterapeuta que ele foi. Enquanto alguns ficavam só tomando como base a si mesmo. Bom, se isso acontece comigo, então é o que vai acontecer com todo mundo. Criaram formulações a partir disso que várias já caíram por terra. Percebia, então, que os temas eram recorrentes, tá? O que mudava? A forma como eu enxergo isso, porque eu tive uma experiência individual diferente da sua, mas o tema era recorrente. Isso é diferente nos dias atuais? Não. Você não precisa ser psicólogo para saber isso. Se você tem filho, se você tem vizinhos, se você conversa com as pessoas, se é um dirigente espírita ou um entrevistador, você percebe que as queixas mudam, mas a essência é a mesma. Pessoas ou que estão buscando amor, ou que estão buscando aceitação. Desde o adolescente que está com medo de não passar no vestibular, até o cara que está com medo de não ser promovido na empresa dele. São coisas diferentes pela ótica, um quer entrar no vestibular e o outro teme não ser promovido, mas na prática os dois estão inseguros com a sua própria preparação. Porque o que leva um adolescente a passar no vestibular é o quanto ele estudou. E o que leva uma pessoa a ser promovida é o quanto ela se envolveu no trabalho. Sem contar as interferências humanas de corrupção nos vestibulares e de corrupção nas empresas. Mas nós estamos falando aqui dos potenciais humanos. Na essência é a mesma coisa. A mãe que não tem o amor do filho, o filho que não tem o amor da mãe, as pessoas que se desligaram de Deus, que sentem que são punidas pela sociedade, que com os outros parece que acontece tudo de bom e com elas só acontece de ruim, mas hoje ainda é dessa forma, né? A maioria das pessoas que procuram atendimento psicoterapêutico estão querendo se libertar de si mesmas, assim, elas querem de alguma forma serem capazes de vencer naquilo que elas se propuseram, vencendo os próprios complexos. Então, ao estudar mitologia, ele entendeu que o mito é uma projeção. Para vocês que estão só pelo áudio, projeção está aqui, eu coloquei em negrito. Do inconsciente coletivo. Então vamos lá um pouco para frente para explicar isso aqui da projeção. Aqui tem uma imagem, tá? Que está lá no Facebook da página Carl Gustav Jung Brasil. É uma nota do expositor para explicar melhor essa parte da projeção. Eu, tá? Aqui na esquerda nós temos um círculo que representa eu, e dentro dele a sombra, essa sombra inconsciente. A sombra é composta basicamente por sentimentos, pensamentos, desejos não vividos e emoções, chamados de conteúdos internos, tá? A sombra nós já vimos aqui. Eu tenho então uma sombra e tenho o outro que também tem uma sombra, tá? O outro não é diferente de mim. Aqui nós temos um campo da distorção da realidade. Para agradar o meio, renega uma parte de si, parte que continuará a existir no inconsciente, que aí é a sombra. A projeção da sombra tem dois viés: o que irrita e incomoda e o que encanta e apaixona. O que irrita é o que está mal resolvido e o que encanta é o que falta. Projeto no outro minha parte negada. Vejo nele o que também é meu. Por isso que é interessante. Deixa eu ver que hora que nós falamos disso aqui. Por isso que foi interessante esse comentário. Acredito que foi o Sérgio, né? Que quando fala... Porque muitas vezes, como já foi colocado, o que está na sombra são meus potenciais também. Tem gente que seria muito melhor do que tem sido, mas teme colocar isso para fora. Eu não quero humilhar os outros. Tem gente que fala errado de propósito. Tem gente que estuda pouco para não deixar os outros para trás. Tem gente que não coloca sua criatividade para fora porque não tem vergonha, tem medo de ser julgado.
E então fica na sombra o talento, tá? Tenho sempre isso em mente. Sombra não é só tragédia, sombra não é só caos, sombra é aquilo que eu nego. E muitas pessoas negam os próprios potenciais, as próprias virtudes, não apenas os vícios. Tem pessoas que o vício está na luz e a virtude está na sombra. Para ficar isso bem claro. O indivíduo faz uso de droga descaradamente, quer dizer, o vício dele está na luz. Só que para ele conseguir fazer uso de droga, ele consegue convencer as pessoas a darem dinheiro para ele, ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa capacidade de convencimento, ele tem sedução, mas isso fica na sombra. Quando a sociedade olha para ele, o que está na luz, olha lá o nóia, olha lá o maconheiro, olha lá o cheirador, né? E não consegue enxergar o que está na sombra, que é, o cara tem um potencial de discurso argumentativo, o cara é inteligente, e isso fica escondido na sombra dele. Mas pode ser em vários outros aspectos também, tá? Então vejam bem, nós distorcemos a realidade para agradar o meio em alguns casos, para agradar o meio familiar, para agradar a si mesmo, para agradar o outro, né? Quantas vezes, talvez no seu emprego, você tinha uma ideia melhor que o seu chefe, mas eu não vou falar porque ele vai se sentir ameaçado, então eu vou guardar isso para mim, né? E deixou na sombra uma ideia que poderia ser boa para a empresa. Quantas vezes você quis falar alguma coisa para a pessoa que você estava apaixonado, apaixonada, mas teve medo do que ela ia pensar a seu respeito. Então, quando se trata de relação, nós sabemos inconscientemente que existe a projeção. Então, quando se trata de relação com o outro, nós queremos esconder aquilo. Tá? E queremos também, mas queremos que o outro seja sincero. Então eu conheço uma garota e falo, não, pode ser sincera comigo, eu gosto de você, eu vou estar do seu lado até onde você quiser ir, mas aí de repente ela começa a me mostrar aspectos sombrios e eu vou desaparecendo, tá? E eu começo a não querer mais estar perto. Então, quando eu estou querendo alguma coisa, eu mostro apenas a distorção da realidade. E não é só procurando namorada ou namorado, é numa entrevista de emprego também. Ninguém vai chegar numa entrevista de emprego sendo sincero, mostrando a sombra, né? A pessoa sempre vai mostrar o melhor que ela é, distorcendo a realidade para que o outro não veja. E nós nos esquecemos que todos fazem isso e acabamos sendo seduzidos por outras pessoas, confiamos nelas, tomamos calote, somos traídos, somos enganados, e aí tudo isso que vocês já sabem. Tem uma música do Frejá que ele fala isso, né? E eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. É exatamente isso, tá? Então, nós criamos uma distorção de imagem que agrade o outro tanto que ele passe a tolerar a nossa sombra, os nossos segredos, quando eles surgirem. Tá? Essa frase do Frejá é uma manifestação que explica isso aqui. Aí o Lúcio pergunta, vamos lá. Então o melhor é falar, mesmo magoando outras pessoas? Isso seria um pensamento analítico, frio, raciocinado, mas o contexto sempre tem que ser levado em conta e é para isso que existe o termo chamado parcimônia. Tá? No momento certo, você tem que falar da forma certa, tá? Então, se eu for falar com pessoas que praticam esporte, eu tenho que ir pelo tema do esporte. Se eu for falar com pessoas que gostam de culinária, é interessante que eu as chame primeiro para jantar. Então, tem que ter, não é chegar falando de forma seca, tem que levar em conta o outro, tem a simpatia, tem a empatia, mas essa sinceridade é mais consigo mesmo, Lúcia. Para que eu vou montar uma imagem mentirosa para convencer uma mulher a sair comigo e depois traí-la nesse sentido, né? Ela perceber que eu não sou nada daquilo. O que eu estou construindo no outro? Que movimento me levou a fazer isso? Carência? Medo de ficar sozinho? Sentimento de que se eu for eu mesmo a pessoa não vai querer? Então é nesses pontos que eu deveria pensar muito mais, né? Ao invés de transformar isso num conceito é isso ou aquilo. Mas é entender que o outro faz isso também e que aquilo que a outra pessoa te mostra raramente é o que ela é de verdade. E uma frase que define bem isso é: você conhece uma pessoa de verdade quando você vai morar com ela. Tem gente que namora 10 anos sem brigar, vai morar junto, com 6 meses separa. Por quê? Exatamente por isso. Porque houve uma distorção da realidade.
Tá? Então a projeção da sombra tem dois viés, o que irrita e incomoda e o que encanta e apaixona. O que irrita é o que está mal resolvido e o que encanta e apaixona é o que falta. Como nós já vimos também na questão dos arquétipos, nós buscamos aquilo que nos falta. Então, é por isso que aluno se apaixona por professor, aluno se apaixona por professor, aluno se apaixona por professora, porque o estudante está lá, num curso de engenharia química, por exemplo, que é dificílimo. Está no terceiro semestre, no quarto semestre, tendo aula com um doutor, né, ou com uma doutora. Ele quer ser um grande engenheiro químico. Quando ele vê uma pessoa que já tem isso, ele automaticamente projeta naquela pessoa o que ele quer e isso leva a um sentimento de estar apaixonado, né? Que muitas vezes é uma ilusão. A pessoa que se apaixona pelo dinheiro, a pessoa que é pobre, nossa, mas eu olho o outro rico, eu queria ter o dinheiro dele. Aí vem aqueles golpes de barriga, né, de gravidez forjada para ter filho, aqueles casamentos onde a pessoa fica pelo dinheiro, e muitas vezes é nesse sentido, né? Quando nós olhamos uma pessoa que algo irrita, é porque isso está mal resolvido em nós. E se nos encanta, é porque nos falta e gostaríamos de ter. Como é muito mais fácil pegar pronto no outro do que construir em nós, nós acabamos nos apaixonando facilmente por muitas coisas, materiais ou humanas. Carro, dinheiro, viagem e coisas do tipo, né? Porque estamos projetando a nossa sombra e não nos damos conta. Uma participação do Adrius aqui. O super sincero vira antipático, né? Porque não fala o que o outro queria ouvir. Ele acaba, é uma forma que o sistema tem de coibir essa ação e levar o indivíduo à solidão, para que ele volte com o rabo entre as pernas, temeroso, e passe a não se controlar mais, né? Mas os dois extremos podem levar a adoecimento. Quem fala demais sem pensar vai acabar na solidão e quem não fala vai acabar adoecendo pelo excesso de repressão. É aí que entra o dom da parcimônia, saber em que momento falar, que forma falar, em que contexto e tudo isso. E principalmente estar preparado para a consequência disso, tá? Não fira o que não pode matar. Se você vai falar uma coisa para uma pessoa que vai machucá-la e você não pode dar um suporte de amizade ou estar ali no momento, então não fala. E tem muita gente que pela ansiedade acaba se levando. Ah, eu vi o seu namorado te traindo, manda uma mensagem. Vi seu namorado te traindo. Bom, e aí? A menina vai ficar sabendo que foi traída sem ninguém para dar um colo para ela, para confortar? Guarda isso, quando você estiver com ela, fala pessoalmente, fica um pouco ali com ela para lidar com a situação, abre mão da tua vontade de contar novidade, de fofocar, em prol do bem-estar do outro, né? Então tem que ser levado em conta que, como tudo na vida, os dois extremos levam a desajustes. Ok? Então fica aqui para que nós possamos voltar a estudar mitologia e entender que o mito é uma projeção do inconsciente coletivo e refez a história de muitos deuses e heróis da mitologia através de uma visão psicológica. Então aí nós colocamos Deus, Zeus, Ares, Hermes, que são aqueles assim, nossa, como eu gostaria de ter o poder de controlar os mares, como eu gostaria de voar, como eu gostaria de ser extremamente sedutor ou sedutora, como eu queria ter o poder da destruição. Cada um vai projetar aquilo num sentido e vai se identificar com aquilo de uma forma ou outra. E quando somos crianças, isso aparece muito. Tá? E por esse motivo, que aquele quadrinho X-Men tem muito sucesso, porque um tem um poder mental, o outro solta laser pelo olho, o outro tem o esqueleto indestrutível e ele se regenera, que são coisas que criança gostaria de ter, que sonha ter. Um sonha voar, o outro sonha pela telepatia, o outro queria soltar raios das mãos. Como nós não temos condições de lidar com isso, nós projetamos essa necessidade nesse politeísmo e nesses mitos, porque aí esses indivíduos passam a existir e fica mais fácil para nós compreender essa canalização, essa projeção manifesta no inconsciente coletivo. Silvana falou, como eu gostaria de ser um Deus. Isso é o que projetamos. E esse é o problema, Silvana, porque nós só ainda não sabemos, só não somos conscientes disso. Nós somos inconscientes da nossa divindade.
mas ainda ficamos presos à questão humana, né? A pessoa tem o nariz torto, ela é feia, a pessoa é pobre e não serve, e esquecemos que isso ultrapassa qualquer barreira, né? Ainda temos dificuldade de julgar por isso. Voltando em Joana. Logo, essa função arquetípica, que também deflui do símbolo, faz-se portadora de emotividade. E essa faceta, estimulada pelos símbolos dominantes em sua estrutura íntima, adquire direcionamento, um caráter significativo e ordenador. Então, esta função arquetípica que deflui do símbolo faz-se portadora de emotividade. Então, nós passamos a enxergar esse indivíduo simbólico com emotividade. Por isso que a mitologia grega é a mais fácil de perceber isso, porque os deuses tinham sentimentos. Eles brigavam entre eles por inveja, por ciúme, se apaixonavam por mulheres humanas ou homens humanos. Então, é a expressão mais plena, mais tangível deste conceito. Dar emotividade a um símbolo de forma a fazê-lo ser mais compreensível para o nosso psiquismo. Estimulada pelos símbolos dominantes em sua estrutura íntima, adquire direcionamento, um caráter significativo e ordenador. Aí, baseado no que eu trago em mim, com aquilo que eu projeto, com aquilo que está no inconsciente coletivo, eu defino como eu vou agir. Tá? Se eu vou sair fazendo a justiça com as minhas próprias mãos, que nem o Charles Bronson fazia nos anos 80 na série Desejo de Matar, ou se eu vou ficar totalmente submisso, fingindo que não está acontecendo o caos, e só falando que as coisas vão ficar boas, como algumas pessoas fazem, ou se eu vou enfrentar, aí é onde eu vou me tornar um indivíduo. Deixar de seguir o sistema sem pensar sobre ele. Continuando em Joana. O self, pré-existente à composição física do ser humano, é possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, do qual se origina, conduzindo o embrião do ego e da consciência, que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade, em que se expressará um dia. O self, como nós já vimos então, é pré-existente à composição física do ser humano. Então, antes de sermos seres humanos, temos o nosso self, que também já foi trabalhado aqui, mas que está muito mais relacionado ao nosso espírito, à nossa consciência plena que nos liga ao divino, que nada tem a ver com o nosso corpo físico. O corpo físico vem depois. E é no self que estão os símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, quer dizer, o primeiro dos arquétipos. Temos vários arquétipos, mas lá no arquétipo primordial, que é isto que imaginamos, que conhecemos como Deus, onde se mostra essa estrutura. Tá? Tem esses símbolos do qual se origina, conduzindo o embrião do ego e da consciência, ou seja, o nosso ego e a nossa consciência, que o ego é justamente o quanto temos de consciente a respeito da nossa situação, eles eram apenas embriões, tá? Quando somos criados, então, temos apenas o arquétipo primordial, a imagem daquilo que viremos buscar ao longo das existências. E à medida que nós vamos trabalhando, evoluindo, vivendo, desencarnando, sofrendo, sendo felizes, nós vamos desenvolvendo o nosso ego e a nossa consciência vão se maturando. E de embrião eles passam a ser feto, nascer, crescer, reproduzir e por aí vai. Claro que eu estou falando num sentido simbólico. Que se exteriorizarão por meio das incontáveis experiências de transformação e de redenção na individualidade em que se expressará um dia. Então, quando eu vou me modificando, eu vou me transformando, e o que antes me irritava agora não irrita, é porque o meu ego e a minha consciência estão amadurecendo. Aí, como eu tenho menos coisas mal resolvidas em mim, eu não tenho que projetar negativo no outro. Eu não começo mais, eu me incomodo menos com o outro. Tá? Aquilo que eu sempre coloco nos estudos, os incomodados que mudem a si mesmos, porque mudando a si mesmos não terão o que projetar negativamente, e quanto mais coisas positivas trouxerem dentro de si mesmos, mais positivas serão suas projeções e serão inclusive suas potências
resultado de projeções por parte dos outros. Por isso que tanta gente queria chegar perto de Chico Xavier, tanta gente queria chegar perto de Jesus e tanta gente vai querer chegar perto de você à medida que você se desenvolver positivamente. Com vários potenciais aparecendo, as pessoas vão projetar o que falta nelas em você e vão se aproximar, e aí você vai ter um campo muito maior para desenvolver um amor fraternal, para fazer a caridade, para auxiliar e se desenvolver ainda mais no lado moral também, não apenas no intelectual. O Diego, grande amigo lá de São Gonçalo. Vitor, tudo isso nos leva a situações boas e ruins em nossa existência. Podemos fazer um link com a lei de causa e efeito? Diante de tudo que estamos estudando, fico na dúvida se essa lei realmente existe. Mas essa lei é a que prega isso aqui, é exatamente isso. Da mesma forma que nós falamos do budismo, que para o budismo a causa e efeito é o que criou o universo, né? Então, sim, é causa e efeito. A experiência que eu passo é uma causa. Minha mãe morreu, meu filho morreu, eu fui abusado, me roubaram. Esta causa gera em mim um efeito. Eu vou me vingar, eu vou cometer suicídio, eu vou superar, eu vou pedir ajuda a Deus, eu vou me desligar de Deus. E aí eu me desligo de Deus, e aí eu vou ter experiências ateístas. Eu vou me aprofundar em Deus, aí eu vou ter experiências talvez no fanatismo. E isso vai me trazendo para o centro até que eu me torne um espírito centrado. Então, tudo gira em torno de causa e efeito, sim. O Flávio Ribeiro. Não importa o que você é por dentro e o que você faz que define você. Isso mesmo. Onde a sombra se encaixa nisso? Grato, primeira vez ao vivo. Valeu, Flávio. Importa o que você é por dentro. O ponto aqui, Flávio, é que você é por dentro o que você mostra fora. Mas essas distorções de realidade nos impedem de ter contato com isso. O importante é que eu não fique pensando como eu me mostro para as pessoas que eu temo perder, mas para aquelas que eu sinto que já são minhas. Quando eu identifico que eu tenho uma possessividade, aí eu vou entender que o indivíduo vai entender muitas vezes que para a esposa ele não liga de ser relaxado, mas para a sociedade ele quer parecer perfeito. E é nesse ponto que ele vai ter que se identificar. Percebendo como ele age exteriormente, ele vai entender o que realmente importa, como ele é interiormente, e que tudo isso se manifesta através de projeções, positivas ou negativas, da própria sombra, portanto, daquilo que ele desconhece em si mesmo. Vamos lá, em Joana ainda. Procedente de um mundo original, constituído de energias especiais, que também nele se encontram, no começo, mergulhado na inconsciência do si mesmo que nele predomina, somente e pouco a pouco se vai conscientizando através das imagens arquetípicas, que vão tomando a forma de deuses e de heróis, que lhe exigem sacrifícios como um mecanismo de depuração para o retorno à grande luz. Tá? Então, procedente de um mundo original, constituído de energias especiais, que também nele se encontram. Então, estas energias onde nós fomos criados, que são originais, ou seja, de onde originamos, continuam em nós. É isso que eu falei para a Silvana. Nós é que não enxergamos a nossa divindade por ainda estar materializado, por ainda estar inconsciente com relação a vários aspectos, né? E que também não significa que é só estalar os dedos que eu vou passar a enxergar. É como está colocado aqui, ó. Mergulhando na inconsciência do si mesmo que nele predomina, portanto, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes a respeito de nós mesmos, somente pouco a pouco se vai conscientizando através das imagens arquetípicas que vão tomando forma de deuses, que exigem sacrifícios. Então, nesse sentido, é pouco a pouco que nós vamos tomando forma à medida de como eu projeto esses deuses, né? O que eu espero de um pai, o que eu espero de uma mãe, o que eu espero de um presidente do meu país, o que eu espero de Deus, o que eu espero de anjo da guarda, o que eu espero de qualquer coisa, o que eu espero da ciência. Aí, à medida que eu vou colocando isso e comparando, eu vou desenvolvendo e pouco a pouco eu vou deixando de ser inconsciente e vou me tornando consciente. E aí eu passo a ter mais domínio sobre isso.
Continuando. Todas essas imagens arquetípicas povoam-lhe o inconsciente pessoal, desde que sua origem está perdida nesse inicial inconsciente coletivo, e assomam nos seus sonhos mediante representações específicas, que se vão assenhorando da consciência individual, que, por sua vez, se liberta da coletiva para afirmar-se como autoconsciência. Então, ó, estas imagens arquetípicas povoam-lhe o inconsciente pessoal, porque aí já eu que eu estou vivendo, que eu tenho vivido, que eu aprendi, desde que sua origem está perdida nesse inicial inconsciente coletivo. Como eu não sei exatamente com clareza o que é Deus, de onde eu vim, a origem do universo, eu tenho que me basear naquilo que eu acredito. Por isso que existe tanta divergência no mundo, tanto conflito, tantas crenças diferentes, porque as nossas experiências foram diferentes e o nosso inconsciente ainda predomina, a nossa inconsciência com relação aos fatos. E assomam nos seus sonhos mediante representações específicas que se vão assenhorando da consciência individual, que por sua vez se liberta da coletiva para afirmar-se como autoconsciência. Então, tanto os sonhos que eu tenho quando durmo, quanto aqueles sonhos que eu tenho como ser humano acordado, passam a dominar e passam a me mostrar o que está acontecendo no meu inconsciente, quais são as minhas vontades, o que me falta, e aí eu vou me tornando consciente disso, eu vou buscando um melhor condicionamento físico, uma melhor condição financeira, uma melhor forma de cuidar dos meus filhos ou de lidar com os meus pais, avós, com a sociedade, de forma geral. Continuando, as lembranças originais da sua procedência elaboram os símbolos que lhe constituem inconsciente recurso de apoio psicológico, aos quais recorre e por meio deles se expressa, elaborando conteúdos e apresentações mais profundas, de manifestação até alcançar o abstrato e libertar-se, podendo superar os conflitos e tormentos que o acompanham desde as fases mais primárias do processo de conscientização. Então, aqui, ó, o processo de conscientização desde as fases mais primárias trará conflitos e tormentos. Se você está vivendo conflitos e tormentos, significa que você está realmente nesse processo inicial de conscientização. E eu não falo isso porque eu não esteja, eu falo isso porque estar na Terra implica estar nesse estágio. Tá? Não é uma coisa que eu preciso correr atrás e antes de desencarnar eu tenho que estar consciente. Não. Como foi colocado aqui pelo Luiz Júnior, a sombra tem uma função de proteção. Os conteúdos não seriam jogados na sombra se fossem fáceis de serem lidados. A questão é que pouco a pouco eu tenho que olhar uma coisa que essa sombra projeta, trabalhar isso, outra coisa, trabalhar isso, até que depois de várias existências eu vou me tornar consciente de mim mesmo. Até aqui, ó, até alcançar o abstrato e libertar-se. Ok? Lembranças originais da sua procedência elaboram os símbolos que lhe constituem inconsciente recurso de apoio psicológico. Portanto, essas memórias arquetípicas, as experiências anteriores estão no inconsciente, mas elas funcionam como um recurso psicológico. Quando eu vou para terapia, ou quando eu tenho uma epifania, ou quando eu tenho um sonho, ou quando eu tenho um insight, nesse momento eu estou entrando em contato com uma informação anterior que me ajuda a lidar com aqui e agora, e aí eu passo a sofrer menos, tá? A terapia, por exemplo, não vai tirar a situação da sua vida, mas ela vai fazer você lidar melhor com a situação, mesmo a situação continuando. Essa é a diferença. E não é o terapeuta que te dá os recursos, ele te ajuda a encontrá-los nas suas experiências pessoais anteriores. Aqui mais uma nota do expositor. No livro Caminho dos Sonhos, Marie-Louise von Franz, que eu já falei dela aqui também, né, ficou bastante tempo estudando com Jung, ficou com Jung até o fim da vida dele. Eu vou só comentar aqui, ó, da Silvana. As sombras nos ajudam a evoluir como pessoa. As sombras contêm aquilo que nos falta, porque nós não tínhamos condições de lidar com aquilo quando nos foi apresentado. Quando nós buscamos ali dentro, tem várias ferramentas que nós não sabíamos utilizar. Dar uma pá por uma criança de 5 anos, ela não vai saber o que fazer com aquilo. Mas você com 25 já sabe o que fazer. E às vezes está ali batendo cabeça porque não consegue cavar um buraco com a colher de comer danoninho.
Porque veio da infância com a colher de danoninho querendo cavar um buraco na vida adulta. E lá na tua sombra vai ter um recurso que foi isolado, porque era pesado demais no momento, mas que agora vai te ajudar a lidar melhor com a situação. Isso aqui foi Jung que escreveu, tá? Tá no livro de Marie-Louise von Franz, mas é Jung que escreveu. A semente de um pinheiro da montanha contém em si a futura árvore em forma latente, tá? Isso aqui, inclusive, já foi trazido. Mas cada semente cai a seu tempo, num lugar próprio. Sob o efeito de fatores diversos, como a qualidade do solo ou as rochas, o grau de declive da exposição ao sol e ao vento. A totalidade latente do pinheiro na semente reage a essas circunstâncias, desviando-se das pedras e inclinando-se para o sol, o que acaba moldando o crescimento da árvore. Então, nessa imagem aqui, Jung traz este conceito, né? Ó, a semente de um pinheiro contém em si a futura árvore, mas é só uma semente. Mas dentro dessa semente tem um pinheiro. E dentro de você tem um divino. E dentro de você tem um bom pai, tem uma boa mãe, tem um bom filho, tem um Jesus Cristo, um Chico Xavier, um Charles Darwin, pessoas que vieram para trazer novos conhecimentos. Mas é uma semente. Qual que é a diferença? Por que algumas pessoas se desenvolvem mais rápido ou mais lentamente? Porque cada semente cai a seu tempo num lugar próprio, sob o efeito de fatores diversos, como a qualidade do solo ou as rochas, o grau de declive e disposição total ao vento. A totalidade latente do pinheiro, portanto, aquilo que você veio ser, reage a essas circunstâncias, desviando-se das pedras, inclinando-se para o sol, o que acaba moldando o crescimento da árvore. Então você vai desviando dos seus problemas, aprendendo com eles, ressignificando eles, absorvendo das energias representadas pelo sol, das orações, dos conselhos, dos livros que você lê, e você vai crescendo até se transformar naquilo que por enquanto está latente, um espírito sublime com todos os potenciais desenvolvidos. Assim, um pinheiro individual lentamente toma corpo, constituindo a realização da sua totalidade, sua manifestação no mundo da realidade. Na falta da árvore viva, a imagem do pinheiro é apenas uma possibilidade, uma ideia abstrata. A realização dessa singularidade no indivíduo é o objetivo do processo de individuação. Quando você vai se tornar aquilo que é para ser, vai se libertar, né, de ficar se alimentando dos frutos dos seus pais, das expectativas dos outros, e transformar a si mesmo nisso que veio ser. Tá? Mas leva tempo, tem um sacrifício para que nós alcancemos essa realidade. E aí como funciona? Como nós trazemos a imagem do pinheiro perfeito, portanto de Deus, e ainda temos algumas representações muito próximas disso, como Jesus Cristo, fica mais fácil para nós guiar o nosso direcionamento, tá? Mas não é no sentido de idolatrar aquele indivíduo, mas de aprender com o que ele trouxe para que o caminho seja mais fácil. Voltando em Joana, a conquista da consciência é, deste modo, um parto muito dolorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos de que o ego necessita e deve assimilar. Nesse momento em que se torna consciente do portentoso repositório e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Aqui ela está falando da individuação junguiana. Isso que Jung acabou de falar, explicando pelo Pinheiro. Tá? A conquista da consciência é um parto muito dolorido, aqui está escrito errado, do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. Aqui o que eu falei para a Silvana, está lá dentro do inconsciente estes conteúdos psíquicos que vão ajudar o ego a tornar-se consciente. E neste momento em que se torna consciente de tudo o que tem e passa a expressar-se por seu intermédio, é que a consciência se manifesta. Porque aí eu me fiz presente no universo, eu me individuei. Continuando. Isso não significa a inexistência do inconsciente pessoal e do coletivo em predominância, mas traduz que um passo avançado foi conseguido na direção da autoconsciência.
do enriquecimento pessoal de valores, da responsabilidade, das buscas bem direcionadas, das necessidades de compreensão e absorção do significado existencial. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Isso não significa a inexistência do inconsciente pessoal, quer dizer, eu ainda continuo tendo coisas inconscientes, mas traduzo um passo avançado em direção à autoconsciência. Quando eu consigo me libertar das expectativas dos outros, das pressões, de repetir os padrões familiares. Não é porque todo mundo da minha família foi alcoolista que eu preciso ser. Não é porque todo mundo da minha família foi dentista que eu preciso ser. E aí eu vou começando a enfrentar tanto a sociedade como o meio, não de uma forma rebelde, mas de uma forma consciente, tá? Eu não preciso ter carteira assinada para ser um trabalhador, eu posso transformar isso com a minha arte, com a minha literatura, com a minha caridade, e aí o indivíduo vai conseguindo viver no meio sem precisar seguir todos os outros como se fossem bois numa manada. E aqui, ó, do enriquecimento pessoal de valores, da responsabilidade, das buscas bem direcionadas, das necessidades de compreensão e absorção do significado existencial. Temos que compreender e absorver o significado da nossa existência, começando por esta. Por que eu estou aqui? Só para juntar posse, só para ser querido por todo mundo? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que identificar isso. Se eu não sou consciente do que eu estou fazendo aqui, então eu sou inconsciente do que eu estou fazendo aqui. Ou seja, estou sendo movido mais pelos meus conteúdos de sombra do que pela lucidez. Continuando em Joana. Esse crescimento ininterrupto, que vem desde as formas mais primárias, nas quais o psiquismo se encontrava embrionário, em adormecimento profundo, inconsciente de si mesmo e de tudo à sua volta, carreia de uma para outra expressão de vida as heranças ancestrais que passam a constituir-lhe o imenso patrimônio para ser decodificado quando na sua humanidade o espírito alcançar o patamar nobre da consciência plena, degrau que o erguerá à angelitude, que o reconduzirá ao mundo da luz inicial, de onde o demiurgo, o incriado, retira os elementos constitutivos do universo, gerando tudo. O demiurgo nós já vimos no estudo passado, tá? Então vejam bem. Esse crescimento ininterrupto, portanto, não pararemos de crescer, que vem desde as formas mais primárias, nas quais o psiquismo se encontrava embrionário, tá? Como nós já falamos, em adormecimento profundo, inconsciente de si mesmo e de tudo à sua volta, carreia de uma para outra expressão de vida as heranças ancestrais. Portanto, aquilo que nós fomos vivendo desde quando fomos criados até hoje se transformam em heranças ancestrais. Então, eu sou herdeiro de mim mesmo. Isso que eu estou construindo como Vitor, se na próxima eu vier Mário, o Mário vai ter esse recurso no inconsciente dele. Não será consciente, talvez eu não seja psicólogo, talvez eu me desenvolva por outro caminho, mas eu terei esses recursos no meu inconsciente e na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que a sombra aparecer, se eu buscar bem, se eu meditar, se eu pedir ajuda, eu vou ser capaz de encontrar esses recursos e vai ficar mais fácil. Por isso que uma vida é sempre mais fácil que a outra no sentido de lidar, tá? Não das provas. Por isso que o espírito não regride, ele só estagna ou progride, porque o que foi aprendido não se perde, fica registrado e se transforma em herança para as próximas encarnações. E este patrimônio será decodificado quando, na sua humanidade, o espírito alcançar o patamar nobre da consciência plena, degrau que o erguerá a angelitude. Ser anjo, então, é alcançar a consciência plena, portanto, não haverá mais campos inconscientes. Esta será a recondução ao mundo da luz inicial. Quando eu fui criado dessa luz, fui absorvendo as sombras, fui aprendendo com o campo, e eu reencontro com ela, me desfaço da matéria, me transformo totalmente etéreo nesse sentido, sublimado, não preciso mais encarnar, aí é porque eu me tornei consciente dos meus potenciais, dos meus vícios,
recondicionei os meus vícios e agora transformei tudo aquilo em virtude. Claro que, como eu sempre vou falar, isso leva muito tempo, tá? Se estamos aqui na Terra, é porque ainda estamos muito longe disso, mas já estamos bem à frente do que estão os espíritos que estão sendo criados agora. Aqui nós já estamos indo para o encerramento, tá? Tem mais 2 slides. Ainda no livro Caminho dos Sonhos, na parte 7, Sonhos de uma Vida, nota do expositor, Marie-Louise von Franz fala o seguinte, agora é ela mesma, tá? Não sei por que a natureza construiu a nossa mente racional de um modo tal que somos incapazes de compreender a natureza como um todo. Nascemos com um cérebro que aparentemente só consegue compreender certos aspectos. Talvez no futuro, em outro planeta, haverá mutações nas quais a natureza inventará um cérebro capaz de compreender essas coisas. Vejam a sabedoria dessa mulher, né? Questionando por que é que nós não conseguimos, com este cérebro que temos, alcançar o conhecimento pleno. Justamente porque esse cérebro é responsável apenas por interpretar o conhecimento espiritual. O que Marie-Louise von Franz ignorava é essa questão de que o cérebro, decodificando o pensamento do espírito, só vai conseguir transmitir aquilo que o espírito tem. Portanto, um espírito pleno, um espírito angelical, seria capaz de se comunicar com muito mais recursos com o mesmo cérebro. Por isso nós temos alguns gênios aí, do mal e do bem, né? Gênios da sombra e gênios da luz, muito melhor do que mal e bem, mas gênios da agressividade, gênios da violência e gênios da caridade, da fraternidade, porque eles têm um recurso a mais no espírito, não é o cérebro deles que é melhor, tanto que quando Einstein morreu, todo mundo quis estudar o cérebro dele, eles querem ficar estudando os cérebros dos gênios, mas não é no cérebro que vai estar a resposta, é no espírito. O cérebro, como nós já vimos, só é responsável por transmitir, decodificar essa mensagem espiritual para que ela seja compreendida por outros seres humanos. Portanto, o cérebro serve para se comunicar com outros cérebros, de uma forma que o espírito tende a se manifestar na matéria. E aqui então, para encerrar, em Joana, a consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Então, o que é a consciência, já que estamos fazendo uma incursão na consciência neste capítulo? Esse altíssimo valor que o self conquista da consciência plena, porque ele integra todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos e na razão bem direcionada. Eu me torno, então, não vítima dos meus instintos. Eu não vou falar que a carne é fraca. Eu traí porque a carne é fraca. Eu roubei porque a carne é fraca. Eu passo a ter domínio sobre as minhas questões, eu passo a ter domínio e a minha razão fica bem direcionada. Não é aquela razão cética, aquela razão analítica que vai para esses extremos como nós colocamos aí. Então quer dizer que eu tenho que sair falando tudo o que eu penso? Ou então quer dizer que eu não tenho mais que me preocupar com o outro? Não. A razão passa a ser bem direcionada, os instintos passam a ser bem aproveitados e eu passo a ter consciência plena de mim mesmo. Aí eu terei alcançado essa consciência do self e o inconsciente não ficará mais me dizendo o que eu devo fazer. Isso implica menos atuação dos arquétipos, isso implica menos atuação dos complexos e muito mais autonomia na nossa vida. A mulher vai conseguir se separar do esposo se estiver ruim, sem se preocupar se a sociedade vai pensar. O filho vai conseguir lidar melhor com as dificuldades que ele tem de estudar, das dificuldades que ele tem de se relacionar, porque nós vamos construindo em nós uma consciência de nós mesmos, enxergando as nossas potências que estão escondidas, enxergando os nossos vícios que estão nos sabotando sem que percebamos, canalizando essas energias no propósito da existência, porque eu entendi porque estou aqui, e aí naturalmente eu só tenho a crescer, eu só tenho a seguir em frente, e nós vamos com isso conseguindo nos elevar, chegar um pouquinho mais perto da condição de angelitude.
certo? Próximo encontro, então, começaremos o capítulo 2, O Ser Pensante, parte 1. Muito obrigado a todos vocês pela participação, comentários ótimos aí no chat, tá? Muito obrigado, essa troca de conhecimento é válida. Vocês que acompanharam aí pela rádio, uma ótima noite. O mesmo para vocês do SoundCloud, vocês que acompanham no YouTube, muito obrigado. Se o estudo está te ajudando, leve ele para frente, compartilha, produza mudança na vida das pessoas também, tá? Mas o principal é que nós consigamos seguir em frente. Meu muito obrigado também à Rede Amigo Espírita, através do José Aparecido, pela confiança. Ótima semana, muita paz a todos. Muito obrigado.